Tudo bem, Pedro? Tudo bem, Sônia? Bom feriado para vocês, para os nossos ouvintes. Olha, Ótimo feriado para você, meu querido. obrigado. Olha, é uma PEC do deputado Domingos Sávio. Domingos Sávio é um deputado lá de Minas Gerais. É um deputado muito forte da base do governo Bolsonaro, né? Então, isso tem um certo componente político também, que pesa eu procuro analisar o mérito aqui, né? O que a PEC diz? A PEC, ela cria uma inovação no sistema institucional brasileiro, no fundo, na estrutura da República Brasileira, porque ela introduz um artigo, seria um artigo, que ela introduz um parágrafo ali no artigo 49 da Constituição, atribuindo ao Congresso Nacional a decisão, ou a possibilidade de revisão de decisões do Supremo Tribunal Federal que não tenham sido tomadas por unanimidade. Então vamos lá. Vamos supor que o Supremo agora decida sobre o marco temporal da demarcação de terras indígenas, né? Para o nosso ouvinte que eventualmente não está acompanhando, uma decisão que o Supremo vai tomar, muito importante, que permite que os indígenas, povos indígenas, tribos indígenas, reivindiquem a propriedade de terras, né, a posse de terras ocupadas depois da demarcação feita à época da Constituição de 88. Então não teria um marco temporal que limitaria isso até a Constituição, até 88. Isso, segundo muita gente, abriria toda uma discussão o tempo inteiro, contínuo, sobre demarcação de terras indígenas, né, o que criaria uma instabilidade, uma insegurança jurídica. Isso é uma interpretação, né? Tem posições a favor, posições contrárias, né? Mas vamos supor que o Supremo decidisse isso por maioria. Vamos lá, você tem dois ministros que foram indicados pelo presidente Bolsonaro, que tem uma visão, vamos dizer assim, presumivelmente diferente sobre esse tema, e outros temas também. Mas não é só essa questão. Então você tem lá uma maioria, nesse caso, e sendo aprovada essa PEC do deputado Domingos Sávio, o Congresso poderia, por maioria, apresentar uma PEC, né, e que teria que ser aprovada, teria que ser aprovada por 3/5 do Congresso. Então, digamos, é bem exigente isso em 2 turnos, tá? Ou seja, para fazer uma revisão de uma decisão do Supremo que não tem unanimidade, se ela tiver unanimidade, tá morta a questão, né? Então, unanimidade Supremo, a matéria já está definida como constitucional, né? Então, o Supremo, nesse caso, por exemplo, o Congresso poderia revisar a decisão, por exemplo, sobre o marco temporal da demarcação das terras indígenas e outras decisões, né? Qual é o problema dessa PEC, né? Que hoje o entendimento da Constituição, está lá no artigo 102 da Constituição, quando delimita as funções do Supremo, é claro, o Supremo é o intérprete último da Constituição, né? A gente pode não gostar, muitas vezes a gente discute aqui, é papel da imprensa discutir isso, né? Às vezes as pessoas confundem você respeitar e acatar decisões do Supremo com poder criticar como um cidadão. O cidadão tem liberdade, a imprensa especialmente, acho que é do papel dela fazer essa análise, não é? Sobre decisões que são tomadas com as quais você pode concordar ou não. O Supremo não é digamos assim, o Supremo não é o dirigente do cérebro das pessoas, do pensamento das pessoas, das ideias das pessoas, das opiniões das pessoas. Isso a gente tem enfatizado muito aqui. Mas ele, do ponto de vista legal, não é? Ele determina, ele define o que tem, digamos assim, tem validade legal ou não, o que é constitucional ou não, né? E está sujeito a errar, evidentemente, né? Num Supremo dividido, como por exemplo na Suprema Corte Americana, né, daqui a pouco você pode ter lá, tem 9 juízes, você tem muitas decisões que são tomadas por 5-4, então uma pequena maioria, mas, vamos lá, é uma maioria dentro da Suprema Corte. Aqui nós temos 11 ministros, muitas decisões podem ser tomadas por um voto, né? Por 6-5. Vamos imaginar, lembram aquela decisão que o Supremo tomou sobre a reeleição dos presidentes da Câmara e do Senado? A Constituição diz, aliás, vedada a reeleição, vedada a reeleição. 4 ministros do Supremo votaram pela possibilidade da reeleição, contra o texto constitucional, né? A gente alertou aqui muito, na minha visão era absurda aquela decisão, se fosse tomada. Foi uma maioria que manteve o texto constitucional, mas 4 ministros, se tivesse um ministro a mais ou 2 ministros a mais, a discussão poderia ter um final diferente, a decisão poderia ter sido diferente. Então, num caso como esse, por exemplo, o Congresso poderia revisar. A PEC, ela usa uma expressão, para mim, muito estranha, né? Porque ela diz assim,
assuntos que extrapolem os limites constitucionais, né? Agora, a pergunta, né, Pedro e Sônia, quem decide se uma questão extrapola ou não os limites constitucionais? No atual ordenamento jurídico brasileiro, é o Supremo. Por essa PEC, em última instância, vai passar a ser o Congresso. Cá entre nós, eu acho muito estranha essa PEC, viu, Pedro? Eu acho que a chance disso tramitar é pequena. Vai ter muito apoio, vai dar muito barulho. Eu acho que é um recado para o Supremo. O Supremo tem feito intervenções políticas. Vamos lá, o Supremo criou aquela lei a lei contra a homofobia, criminalizou a homofobia. Na verdade, ela equiparou, né, a lei criada pelo Supremo, a homofobia a crimes de racismo. Muita gente pode concordar, muita gente pode discordar, não é a questão aqui. A questão é, caberia ao Supremo criar a criminalização da homofobia, né? Recentemente a gente teve essa decisão do Supremo, aliás, do Congresso, de reduzir o IPI. Foi apresentada uma MP pelo governo, caberia ao Congresso a decisão, né? O Supremo, uma decisão monocrática, foi lá, suspendeu a redução do IPI sob o argumento que prejudicaria a Zona Franca de Manaus. Recentemente, a ministra Carmen Lúcia, na chamada Pauta Verde, determinou uma revisão completa da política ambiental do governo, porque ela identificou o estado de coisas inconstitucional, ou seja, o governo não cometeu nenhum crime, mas no conjunto da obra, digamos assim, feriria alguns princípios da Constituição, alguns direitos fundamentais. O que a ministra Carmen Lúcia disse foi o seguinte: a política ambiental do governo está errada na minha visão, então deve mudar. Então, digamos assim, seria uma judicialização de uma atribuição que cabe ao Executivo. A gente teve aquele famoso caso onde o presidente nomeou um delegado da Polícia Federal para ser o diretor-geral da Polícia Federal, o delegado Ramagem, e o Supremo derrubou. O delegado estava no exercício da função, o delegado era visto como competente, não tinha nenhum óbice legal, cumpriu todas as formalidades, mas o Supremo, numa decisão subjetiva, disse: não, mas ele é amigo da família, não pode ser superintendente ou diretor-geral da Polícia Federal, quando não tem nada na Constituição, nada em lei nenhuma dizendo que, eventualmente, o diretor-geral da Polícia Federal não pode ser amigo do presidente da República, né? Não era bem o caso, na verdade, mas vamos lá. Então, muitas decisões do Supremo nos últimos anos foram decisões muito heterodoxas, foram decisões tiradas da cachola, literalmente, como aquela decisão, por exemplo, de não retirar os direitos políticos por 8 anos da presidente Dilma, na época do impeachment. Então, fez uma coisa completamente anticonstitucional, que foi feito o impeachment, o presidente Dilma deveria ter ficado não elegível por 8 anos e não ficou, por uma decisão heterodoxa lá, tomada naquele calor do momento, com a chancela do ministro Lewandowski, né? Enfim, tem muito caldo aí nessa panela, tem muito, e vai dar muito pano para manga essa PEC, mas acho muito difícil ser aprovada. Eu acho também, viu, Schiller, porque só uma Assembleia Constituinte poderia, né, instituir aí um controle para o Supremo Tribunal Federal. É uma área muito sensível para ser mexida da Constituição. Uma PEC apenas não seria suficiente para abrir essa possibilidade que está sendo aventada. E além do que, é um caminho perigoso. A gente pode não gostar das decisões do Supremo, a gente critica com frequência muitas delas aqui. Concordo plenamente com o Schiller de que às vezes a atuação dos ministros ela parece muito mais a de um parlamentar do que de um ministro de Suprema Corte, atuando ali de acordo com convicções ideológicas, extrapolando mesmo o poder que a Constituição dá, mas a gente tem que fazer isso no campo da crítica, temos que combater esse tipo de prática no Supremo e não abrir a possibilidade para o Congresso rever decisões do Supremo, que poderia, é claro, nos levar aí para uma instabilidade e para uma insegurança jurídica ainda maior, Sônia. Exatamente, institucional, né, Schiller? Isso que a gente não pode deixar. Exatamente. Cá entre nós, né? O Congresso teria conhecimento jurídico, vamos dizer assim. O Congresso é uma casa política, né, eminentemente política, e tem que ser, né? Os deputados, os senadores, eles fazem juízes de oposição. Por exemplo, o Supremo tomou decisões em relação a muitos governos muito estranhas, né? Agora com o governo Bolsonaro mais, mas vamos lembrar, quando a ex-presidente Dilma nomeou Lula, lembra daquela situação? Nomeou Lula como chefe da Casa Civil. O Supremo foi lá, o ministro Gilmar Mendes não podia porque tinha desvio de finalidade. Desvio de finalidade é uma interpretação, né? Uma interpretação, alguém pode concordar ou discordar politicamente, mas vamos lá, caberia ao Supremo vetar uma indicação
da presidente Dilma Claro que para a não. chefia da Casa Claro que não, né? não cabia, né? A gente tem que ser frio nessa questão, não cabia. Então é muito heterodoxo, tirou da cachola, né? Depois aconteceu a mesma coisa com a Cristiane Brasil, né? Quando Isso, no É Ministério do verdade. Trabalho, verdade. Eu não tinha nem lembrado disso. Boa, Schiller. isso foi, isso foi na época, puxando a memória aqui, Sônia, tá puxando. Não, memória ótima. Isso foi na época do presidente Temer ainda, né? E depois a gente teve agora o diretor da Polícia Federal no caso do Bolsonaro. Então você teve o caso da Dilma, o caso do Temer, o caso do Bolsonaro. O Supremo vem usando muita criatividade. Os ministros falam muito, se posicionam sobre temas políticos. Acho que o TSE, alguns vêm recuando. Acho que é interessante perceber isso. O próprio ministro Barroso, que fez aquelas declarações na Alemanha, lá em Harvard, nas últimas semanas ele tem se mantido mais reservado, né? Agora mesmo, na tramitação dessa PEC, o Supremo declarou que não vai se manifestar. É positivo isso. Eu acho que os ministros no Brasil acabam falando demais. É claro que a sociedade demanda que eles falem, mas tem que ter um exercício de autocontenção, né? Muitas vezes há ingresso. Agora, por exemplo, nós tivemos esse tema da graça presidencial. Pode-se concordar ou não, mas é um instrumento constitucional da graça. Então, como é que o presidente concedeu a graça para o deputado Daniel Silveira e o ministro Alexandre de Moraes manda ele botar uma tornozeleira, né? Manda multar, manda reter os salários dele no Congresso Nacional, né? Então, bom, tem graça ou não tem graça? Vale ou não vale? Então, o Supremo ele fica atravessando um pouquinho o samba, para usar a expressão do carnaval aí, né? Mas a solução, cá entre nós, não é transformar o Congresso em casa revisora, né? Eu acho que aí não. Acho que nós estamos aí, como é que a gente diz, né? Jogando a criança com a água do banho. É. Eu acho que a gente não deve fazer. Ô Schiller, até você tocou num ponto aí, né, sobre a publicidade que ganha o Supremo Tribunal Federal de uns anos para cá, com as transmissões aí ao vivo, né, em emissoras de rádio, televisão, a TV Justiça passando esses julgamentos. Eu sempre fui favorável a isso, sabe? Quando eu estava na faculdade, a gente discutia isso lá, sobre os benefícios, prós e contras. Eu sempre prezei pela transparência, pela liberdade e acreditei que isso era algo positivo. Talvez pudesse aproximar o cidadão da justiça, ver como as coisas funcionam. Isso poderia, por exemplo, limitar discussões acaloradas de baixo calão, o que não se mostrou uma verdade, né? Hoje eu tenho muitas dúvidas, muito mais dúvidas do que certezas que eu tinha na época sobre os benefícios dessa publicidade toda para os julgamentos. Olha, Pedro, eu vou aproveitar a tua fala até para contar para o Schiller que eu sou um pouco mais velha que o Pedro, né? Eu também me formei em Direito em 93 e não existia isso assim. TV Justiça era algo que era muito distante da realidade, mas eu sempre achei uma boa ideia também. Mas você não era obrigado numa aula a decorar o nome dos ministros do Supremo, porque o Supremo já era o Supremo. Então quem estava no Supremo era porque, sabe, já estava acima do bem e do mal, porque era uma casa, era uma instituição. E hoje a gente sabe até onde que eles tomam o happy hour, onde é que quem é quem, e não sei o que. Isso é uma coisa que não existia. Eu não sei, eu acredito também, Pedro, que essa publicidade ela possa ser over em determinados momentos. É isso que eu queria perguntar para o Schiller. Eu estava introduzindo o assunto aqui, mas foi muito bom você trazer a tua visão também, Sônia, para a gente ouvir do Schiller aqui o que ele acha. É isso que leva ao estímulo do ego dos ministros do Supremo, e o Supremo chegou a esse nível de decisões políticas também por essa questão da publicidade que se dá para os atos praticados lá na Suprema Corte, Schiller? Acho que é muita coisa, né? Eu hoje sou muito cético, muito crítico em relação a essa questão da publicidade. Eu acho que uma coisa é fazer como faz a Suprema Corte Americana, né? Num certo momento se publicam as decisões para que as pessoas tenham acesso, né? Claro. Mas, né, no momento da tomada da decisão, não, né? Porque no momento da tomada de decisão deve valer a colegialidade. O que é a colegialidade? É você ter uma discussão, né, e uma argumentação entre os ministros do Supremo, que muitas vezes deve ser informal, muitas vezes deve ser até acesa, né, obviamente bem educada, etc., mas pode ser dura, não há problema, né, para que se forme uma opinião. O Supremo precisa trabalhar não simplesmente como 11 ministros, cada um com a sua posição fechada, depois vota. Deve haver um entendimento, né, uma discussão, quer dizer, e o exercício do diálogo, né, ele, quando é feito publicamente, ele é
ele é mais complicado, né? Porque cada um está representando um papel para um grupo político, um grupo social, um grupo de opinião, não sei quem, entende? E isso não é bom, isso não é bom. Quer dizer, um ministro do Supremo jamais deveria fazer o seu voto pensando na repercussão política, repercussão midiática, repercussão das mídias sociais do seu voto. E naturalmente, é da natureza humana. Se você sabe que tem milhares ou às vezes milhões de pessoas escutando o que você está falando, se aquilo está transmitindo ao vivo, está repercutindo nas redes sociais, olha, várias decisões aqui do Supremo, parecia o Fla-Flu, parecia final de Copa do Mundo, todo mundo no Twitter, a Trend Topics, comentando online, não estou gostando, para onde é que está indo o voto e tal, quer dizer, e esse escrutínio da popular me lembra muito Black Mirror, viu? Aquele seriado terrível, não assista esse seriado. Sim. Não assista. Não, quem gosta de assistir é muito inteligente, é um seriado de alguns anos atrás, porque qual é a lógica do Black Mirror? Diz, a tecnologia é ótima, a publicidade é ótima, mas ela traz algumas consequências indesejadas, não é? E a gente tem que prestar atenção nas consequências indesejadas. Então eu entendo quando vocês me dizem assim, pô, eu achava ótimo lá nos anos 90, nos anos 2000, quando eu estava na faculdade, eu também achava ótimo. Só que agora a gente está vendo as consequências indesejadas, que é essa politização permanente, esse escrutínio público, essa ideia de que, bom, tem tribo A, tribo B, e o Supremo não pode estar nesse jogo, o Supremo tem que fazer outro jogo, não é? Eu, por exemplo, eu fui muito crítico, olha, eu sou um grande admirador do ministro Barroso, mas eu me lembro quando ele botava no Twitter, toda sexta-feira lá, um tweet tirando um sarro do presidente da República. E ele era presidente do TSE. Ele botava uma dica de música, dica da frase do dia, dica de livro, né? E geralmente era uma indireta para o Bolsonaro, né? Daí uma vez eu perguntei aqui no programa, cabe ao presidente do TSE tirar um sarro do presidente da República, né, toda sexta-feira no Twitter? Vocês imaginam um ministro da Suprema, um juiz da Suprema Corte americana fazendo uma coisa dessa? Então acho que a gente passou do limite, né? Agora eu não vejo outra saída senão a autocontenção, né? Por isso que é importante essa discussão feita pela imprensa, etc., pela sociedade, um exercício de autocontenção. Tem gente, olha, ontem eu participei de um debate sobre isso, tem gente que considera que deveria haver algumas limitações para indicação de ministro do Supremo. Por exemplo, alguém que foi político, que participou de partidos políticos, foi nomeado, né, para cargos políticos por parte de governos que têm partido, né, por algumas opiniões, não deveria ser passível de indicação, né? Então você tem ministro do Supremo... Razoável, Schiller, essa um pouco a colocação. lógica da lei das estatais, né? Da lei das estatais. Se você é político, se você tem mandato, ou teve mandato, ou dirigente partidário, você não pode assumir uma direção na estatal, porque é natural do político agir politicamente. Então ele vai para uma estatal com a cabeça do político, né? Você não pode ir para o Supremo Tribunal Federal também com a cabeça do político. Então, se você foi secretário de um governo, se você é ministro do governo, você não deveria ocupar funções do Supremo. O Supremo deveria buscar juízes, desembargadores, juristas, né, que não têm vinculação política partidária, que não participaram de governos, para ter essa isenção, esse distanciamento que o Supremo deve ter. É verdade, né, Schiller? Mas a gente teve bons ministros aí que também tiveram na política. E você vê, o Nelson Jobim, por exemplo, né? Foi um ministro do Supremo Tribunal Federal que saiu muito bem do tribunal e tinha sido ministro da Justiça. Bom, temos outros exemplos aí ao longo da história. Mas só para fechar esse ponto aqui, viu, Schiller? Eu sou a favor hoje do plenário virtual. Plenário virtual do Supremo é uma descoberta. Pode ser que daqui a uns anos eu volte a rever a minha posição aqui no microfone da Rádio Bandeirantes. Mas é rápido o julgamento, eles publicam o voto sem grandes debates sobre teses que às vezes tangenciam ali o principal a ser enfrentado na dúvida jurídica. Nossa, Pedro, quantas madrugadas varadas em Brasília por causa de um voto? O plenário virtual resolve, o ministro está lá em Portugal, está dando palestra onde for, ele publica o voto dele e ponto final, está resolvida a situação, viu? É uma maneira da gente evitar esse tipo de prática aí. E sobre o Black Mirror aí, Schiller, você tem razão, né? Nem toda novidade traz benefício. Eu assisti a série também, para quem gosta, né? Eu também gosto muito dessa série. É uma boa, mas nem toda tecnologia aí traz só benefícios. A comparação é bem saudável.
Exatamente, eu concordo, né? A tecnologia veio para ficar, né? A gente não vai retroagir a tecnologia. O que a gente precisa fazer, eu concordo totalmente sobre o sistema do plenário virtual, quer dizer, o Supremo, até porque o próprio Supremo decidiu que o Supremo está em toda parte, né? Então o Supremo pode funcionar em toda parte, né? E essa ideia de votos de 160 páginas, etc., com citações, 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 eu leio muito decisões do Supremo. Bom, cada decisão não, mas boa parte das decisões são teses, né? Uma tese de mestrado, no mínimo, ali, né? Quando não de doutorado, uma tese. Então, em algumas matérias, por exemplo, grandes julgamentos, me lembro o caso Elvanger, o caso da lei de imprensa, prisão em segunda instância, você pode ter decisões que têm um grande alcance normativo, etc., mas no dia a dia do Supremo, realmente, eu acho que usar a tecnologia é positivo, né? O que eu considero, quer dizer, hoje existe uma grande discussão, aí é uma outra discussão, sobre o lado bom, mas o lado perigoso da democracia, vamos lá, da chamada democracia popular, né? Do plebiscitarismo, de você jogar discussões técnicas o tempo inteiro na opinião pública, né? Jogar nas paixões políticas, na guerra de torcidas, na guerra cultural. Então, por exemplo, lá agora nessa PEC, por exemplo, o senador Randolfo Rodrigues deu contra. Por quê? Porque o senador Randolfo Rodrigues é da oposição. Você se lembra da posição do senador Randolfo Rodrigues em 2019 sobre o inquérito das fake news? Quando surgiu o inquérito das fake news, o senador Randolfo Rodrigues foi contra e disse que ia pedir o impeachment do Alexandre de Moraes, ministro Alexandre de Moraes. Por quê? Porque o inquérito das fake news tinha censurado a revista Cruzoé. Esses dias eu conversei com os jornalistas da Cruzoé, eles me contaram um episódio. Foi um dos exemplos recentes onde a imprensa, etc., estabelecida, profissional, foi censurada por uma matéria que, na verdade, falava de uma questão envolvendo a Lava Jato, envolvendo lá um dos ministros do Supremo, não importa, não é? Na época, o senador Randolfo Rodrigues disse: é um atentado à liberdade de expressão, é um abuso, vou pedir um impeachment. 2 meses depois, sei lá, 1, 2, 3 meses depois, o inquérito das fake news se voltou contra o Bolsonaro e os bolsonaristas. Daí o senador Randolfo Rodrigues fez o quê? Passou a apoiar o inquérito das fake news. Por quê? Porque o político faz isso, né? Ele se move a partir desses interesses, etc. E submeter decisões que devem ser puramente técnicas, né, ao arbítrio político dessa maneira, eu acho que não é um bom caminho. Fernando Schiller, participando conosco hoje em versão ampliada e estendida do Jornal da Bandeirantes. Gente, no feriado aqui na Rádio Bandeirantes se trabalha mais, viu, Schiller? Um abraço para você. Com todo prazer. Obrigado pela participação. Schiller. E até a próxima participação aqui no Jornal Gente, Schiller. Bom feriado para você. Bom feriado, grande abraço.